Eu construí um império com estas mãos. Dei a eles um sobrenome de respeito, dei a eles um mundo de luxo. Mas eu precisava saber. Eles amavam o pai ou o patrimônio? Para descobrir, anunciei que estava morrendo. A resposta deles não demorou. Henrique Montenegro estava sentado. A poltrona de couro era um trono, mas seu corpo parecia frágil dentro dela. Seus olhos, antes focos de poder, estavam semicerrados. Leonardo, seu filho, se aproximou. Ele olhou para o relógio de ouro no pulso do pai. Pai, você está tremendo. A voz de Leonardo era falsamente suave. Me dê o relógio. Vou guardar em um lugar seguro. Ele não pediu. Ele avisou. Sua mão envolveu o pulso de Henrique. Seus dedos tentaram abrir o fecho. Henrique permaneceu em silêncio. Do outro lado da sala, Beatriz, sua esposa, assistia. Seus olhos eram frios como gelo. Ele está certo, querido, disse ela. É apenas por cuidado. Sofia, a filha, nem olhava. O brilho da tela do celular iluminava seu rosto entediado. Apenas Isabel, a jovem enfermeira, observava a cena com horror silencioso. Leonardo insistiu. Ele puxou o braço do pai com mais força. Em seguida, deslizou uma pasta de couro sobre seu colo. E assine isso, pai. É uma procuração. Vai facilitar tudo para nós. Isabel deu um passo à frente. Senhor Leonardo, por favor. O médico foi claro, sem agitação. Leonardo a ignorou. Ela não entende de negócios, pai. Assine. Então, algo mudou. A mão fraca de Henrique se fechou. Ela se fechou sobre o pulso de Leonardo como uma garra de aço. A força foi chocante, inesperada. Leonardo tentou recuar, mas não conseguiu. Os olhos de Henrique se abriram. Eles queimavam com uma fúria antiga. Uma palavra saiu de seus lábios, baixa e cortante como vidro quebrado. Não! O sorriso de Leonardo congelou. Beatriz se endireitou na poltrona. Sofia, pela primeira vez, levantou a cabeça do celular. O ar na sala ficou pesado. O jogo havia começado. O silêncio que se seguiu à palavra não foi mais ruidoso que uma explosão. Leonardo recuou a mão como se tivesse tocado em fogo, massageando o pulso com uma expressão de choque e ultraje. Henrique ignorou a raiva do filho. Seus olhos se moveram, lentos e deliberados, até encontrarem os de Isabel. A jovem enfermeira estava paralisada perto da porta, o medo e a surpresa travando uma batalha em seu rosto. Senhorita Isabel, a voz de Henrique, embora ainda rouca, agora possuía um peso que não estava lá minutos antes. Por favor, telefone para o Dr. Almeida, meu advogado. Diga a ele que sua presença é necessária imediatamente. Assunto de caráter irrevogável. Beatriz se manifestou, sua voz uma seda perigosa. Henrique, querido, não há necessidade de incomodar o Dr. Almeida. Você precisa descansar. Eu descansei por tempo demais, respondeu ele, sem olhá-la. O tempo de descansar acabou. Isabel, com um aceno rápido, saiu da sala. A família ficou para trás, prisioneira da vontade recém-descoberta do patriarca. Leonardo andava de um lado para o outro, um animal enjaulado. Sofia finalmente guardou o celular, sentindo a mudança sísmica na atmosfera. Beatriz permaneceu imóvel, calculando. A máscara de esposa preocupada havia se rachado, revelando a fria estrategista por baixo. A chegada do doutor Almeida, um homem de 70 anos com a postura ereta de um soldado, trouxe uma nova camada de tensão. Ele cumprimentou a família com um aceno formal e se dirigiu diretamente a Henrique. Henrique, recebi seu chamado. Isabel disse que era urgente. Leonardo tentou tomar a frente. Doutor Almeida, meu pai não está bem. Ele está confuso, tendo delírios. Eu falarei por mim mesmo, Leonardo, cortou Henrique. Sua voz era um trovão baixo. Ele apontou para uma cadeira. Sentem-se, todos vocês. Era uma ordem, não um pedido. Relutantemente eles obedeceram. O advogado sentou-se ao lado de Henrique, abrindo sua pasta. Isabel voltou a entrar na sala silenciosamente, postando-se perto da parede.
A senhorita Isabel fica, declarou Henrique, antecipando a objeção de Beatriz. Ela é minha enfermeira e a única pessoa nesta sala em quem confio plenamente no momento. A afronta foi direta. Leonardo empalideceu de raiva. Beatriz estreitou os olhos. Henrique se inclinou para a frente. O corpo podia ser frágil, mas sua vontade era de ferro. Eu os chamei aqui para anunciar a primeira de uma série de mudanças. Mudanças na forma como meus ativos, meu legado, serão administrados a partir de hoje. Ele fez uma pausa, garantindo que tinha a atenção aterrorizada de cada um deles. Quando comecei a Montenegro Global, eu não tinha nada. Absolutamente nada. Por meses, minha única refeição quente do dia dependia da bondade de um dono de restaurante que nunca me cobrava. Ele me via trabalhando até tarde, lendo livros de negócios debaixo de um poste de luz. Um dia, eu perguntei por que ele fazia aquilo. Ele disse que a bondade era o único investimento que se paga mesmo quando você não recebe nada de volta. Henrique olhou para os rostos de seus filhos, procurando um traço daquele sentimento. Não encontrou nada. Eu nunca esqueci essa lição. E percebi, nesta minha condição, que meu maior erro foi não tê-la ensinado a vocês. Por isso, decidi corrigir meu erro. Ele se virou para o advogado. Doutor Almeida, por favor. O advogado pigarreou, colocando um documento espesso sobre a mesa de centro. Conforme as instruções diretas e assinadas pelo Sr. Henrique Montenegro, na data de ontem, foi executada a transferência de 200 milhões de reais em ativos líquidos da holding familiar para a constituição de uma nova entidade. Sofia arfou. 200 milhões? Dr. Almeida continuou impassível. A entidade se chama Fundação Recomeço. Terá como único objetivo o financiamento de abrigos, refeitórios comunitários e programas educacionais para jovens em situação de vulnerabilidade. A transferência é legal, registrada e, devo enfatizar, totalmente irrevogável. O inferno explodiu. Você enlouqueceu! Gritou Leonardo, levantando-se tão rápido que sua cadeira caiu para trás com um baque surdo. 200 milhões! Isso é nosso! É o nosso futuro! Você está queimando o nosso legado! Sofia estava em lágrimas, mas não de tristeza pelo pai. Meu fundo de investimentos, o apartamento em Paris. Pai, como pôde? Beatriz foi a única que não levantou a voz. Ela se levantou, caminhou até o filho e colocou a mão em seu ombro. Mas seus olhos estavam fixos em Henrique, e neles havia uma promessa de guerra. Henrique, reconsidere. Você está doente. Não pode tomar uma decisão dessa magnitude. A decisão já foi tomada, disse Henrique com uma calma assustadora. Foi a gota d'água para Leonardo. Ele apontou um dedo trêmulo para o pai. Isso não vai ficar assim. Você está senil, incompetente. Doutor Almeida, o senhor é testemunha. Ele está dilapidando o patrimônio. Amanhã, no primeiro horário, meus advogados entrarão com um pedido de interdição. Eu vou te remover do controle de tudo. Leonardo, cale a boca, sibilou Beatriz, percebendo o erro tático monumental. Não aqui. Mas era tarde demais. Doutor Almeida, com a precisão de um cirurgião, fez uma anotação em seu bloco. Anotado, disse em voz alta. Ameaça de litígio para interdição do cliente proferida pelo filho Leonardo Montenegro às 17h14. A mini-sanção foi aplicada. Leonardo se expôs. Ele mostrou sua mão, sua ganância, sua crueldade na frente de uma testemunha legal. Ele havia caído na armadilha. Henrique Montenegro observou a fúria do filho, o desespero da filha e o ódio controlado da esposa. Um sentimento de melancolia e resolução tomou conta dele. Ele olhou para o advogado. Isso, disse ele, sua voz ressoando no silêncio tenso, foi apenas o aquecimento. Ele se endireitou na poltrona, parecendo maior do que nunca. Doutor Almeida, agende uma reunião extraordinária do Conselho da Montenegro Global. Sexta-feira, 10 da manhã, sem falta. Seus olhos varreram a família, frios e distantes. O único item da pauta será a votação para a nova presidência da companhia.
Assim que a porta se fechou atrás do Dr. Almeida, o verniz de civilidade da família Montenegro se desintegrou. O campo de batalha não era mais a sala de estar, mas o escritório de Beatriz. Um espaço frio, minimalista, dominado por vidro e aço cromado. Era o cérebro da casa, e Beatriz era o cérebro da conspiração. Leonardo entrou como um furacão, o rosto vermelho de fúria contida. Sofia o seguiu, já choramingando. Eu não posso acreditar. Ele está louco. 200 milhões. Leonardo, faça alguma coisa, ela implorou. Beatriz a silenciou com um olhar. Chorar não vai trazer o dinheiro de volta, Sofia. Sente-se e fique quieta. Ela se virou para Leonardo. Sua voz era uma lâmina afiada. Sua explosão foi um ato de imbecilidade pura. Ameaçá-lo com interdição na frente do advogado dele? Você literalmente entregou a ele um mapa de nossas intenções. Amador. Eu estava com raiva, rosnou Leonardo. Ele nos humilhou. O que você esperava que eu fizesse? Esperava que você pensasse, retrucou Beatriz. Mas já que essa habilidade lhe falta, ouça com atenção. Ela caminhou até sua mesa, os dedos tamborilando sobre a superfície de vidro. O plano de interdição ainda é válido, mas não pode ser executado às cegas. Precisamos de uma base. Precisamos de um profissional que corrobore nossa narrativa. Um médico. Leonardo franziu a testa. O médico dele, o Dr. Bastos, é leal a ele há 30 anos. Nunca vai nos ajudar. Um sorriso fino curvou os lábios de Beatriz. Não estou falando do Dr. Bastos. Estou falando do Dr. Furtado, o neurologista. Lembra-se dele? Aquele com um gosto por cavalos de corrida e uma péssima sorte com apostas. Eu sanei uma de suas dívidas no ano passado. Uma dívida considerável. Acho que ele nos deve um favor. Profissional. O entendimento clareou o rosto de Leonardo. Um laudo forjado, dizendo que Henrique tem degeneração cognitiva. Exato. Um laudo que podemos vazar para membros selecionados do conselho antes da reunião de sexta-feira. Plantamos a semente da dúvida, explicou Beatriz. Mas isso não é tudo. A enfermeira, Isabel, ela está sempre com ele. Ela é um problema. Precisamos neutralizá-la. Eu posso dar um susto nela, ofereceu Leonardo, os punhos se fechando. Não seja um troglodita, desdenhou Beatriz. A força bruta é a ferramenta dos desesperados. Pessoas como ela não respondem ao medo, respondem ao dinheiro. Ela abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. 100 mil reais. Ofereça a ela. Diga que é um presente, uma gratificação pela sua lealdade à família. Em troca, queremos apenas relatórios diários. O que ele come, com quem fala, seu estado de humor. E talvez, apenas talvez, ela possa garantir que ele esteja sempre descansado. Um pouco mais de sedativo no chá da noite. A malícia na sugestão era palpável. Leonardo pegou o envelope, um brilho de admiração cruel em seus olhos. E se ela recusar? Se ela recusar, disse Beatriz, sua voz baixando para um sussurro gelado, então você pode usar sua abordagem. Mas faça-o longe daqui. Mais tarde naquela noite, a oportunidade surgiu. Isabel estava na cozinha da mansão, preparando a medicação noturna de Henrique. A sala era vasta e silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. A figura de Leonardo apareceu na porta, bloqueando a saída. Isabel, trabalhando até tarde, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu pai precisa dos remédios na hora certa, Sr. Leonardo. Ela respondeu, a voz firme, embora seu coração tivesse acelerado. Claro. A lealdade é uma qualidade admirável. Ele se aproximou, colocando o envelope na bancada de mármore, empurrando-o na direção dela. E a família Montenegro sabe como recompensar a lealdade. Isabel olhou para o envelope. Eu não entendo. É muito simples. 100 mil reais. É seu. Um bônus para você cuidar bem do papai e para nos manter informados. Pequenos detalhes, coisas que um pai doente pode esquecer de nos contar. Ele se inclinou, a voz baixando. E para garantir que ele durma profundamente,
Ele precisa de paz. O eufemismo era claro: aumentar a sedação, mantê-lo dopado, confuso. Isabel sentiu um frio na espinha. Era mais do que conspiração. Era abuso, crueldade. Ela empurrou o envelope de volta. Eu sou paga para cuidar da saúde do seu pai, não para comprometê-la. Não posso aceitar. O sorriso de Leonardo desapareceu instantaneamente. Eu não acho que você entendeu. Isso não foi um pedido. Ele pegou o pulso dela, o aperto forte. Sua mãe ainda mora em Itatiaia, não é? É uma cidade pequena. As estradas são escuras à noite. Seria uma tragédia se algo acontecesse. Um acidente. As lágrimas brotaram nos olhos de Isabel, mas sua voz não vacilou. Você é um monstro. Eu sou um filho protegendo o que é meu. Ele sibilou, soltando-a. Você tem até amanhã para decidir. Pegue o dinheiro e seja rica, ou recuse e reze por sua família. Tremendo, mas com a mente clara, Isabel esperou que ele saísse. Ela pegou a bandeja com os remédios e subiu. Não para administrar uma dose extra, mas para entregar um relatório. Ela entrou no quarto de Henrique. Ele não estava dormindo, estava sentado na penumbra, olhando pela janela. Ela contou tudo. A oferta, o pedido para sedá-lo, a ameaça contra sua família. Durante o relato, Henrique não disse uma palavra. Ele ouviu, o rosto uma máscara de pedra. Cada palavra de Isabel era um prego no caixão da esperança que ele ainda nutria por sua família. Quando ela terminou, o silêncio no quarto era absoluto. Não era mais sobre um teste. Não era mais sobre ensinar uma lição. Era sobre sobrevivência, sobre justiça. A tristeza em seus olhos foi substituída por um fogo frio e calculista. Eles me subestimaram, disse ele, a voz perigosamente calma. Eles subestimaram você, e por isso eles vão perder tudo. Ele abriu a gaveta de seu criado mudo e tirou um objeto pequeno, uma caneta. Isto não é uma caneta, Isabel. É um gravador de áudio de alta definição. Amanhã você vai procurar o Leonardo. Vai dizer que pensou melhor, vai aceitar o dinheiro. Isabel olhou para ele chocada. Mas, senhor... E você vai gravar cada palavra, ele continuou, colocando a caneta na mão dela. Cada instrução, cada ameaça. Eles querem jogar sujo? Ótimo. Eu passei a vida inteira vencendo homens como meu filho no mundo dos negócios. Ele se levantou, caminhando até a janela e olhando para as luzes da cidade que ele ajudou a construir. Eles pensam que isso é uma briga de família. Estão errados. Isso é uma guerra. A palavra guerra pairou no ar, fria e pesada. Por um instante, o reflexo de Henrique no vidro da janela pareceu se dissolver. A imagem do bilionário cansado deu lugar a um rosto mais jovem, mais magro, com o mesmo fogo nos olhos, mas temperado com a impaciência da juventude. A mansão desapareceu, substituída pelo cheiro de serragem e óleo de máquina de uma pequena oficina de carpintaria 50 anos no passado. Um jovem Henrique, com as mãos sujas de graxa, gesticulava com frustração. Pai, é uma oportunidade única. A serraria do Sr. Antunes está à venda. Se conseguíssemos o empréstimo, poderíamos triplicar a produção em 1 ano. Seu pai, Afonso, um homem de ombros largos e mãos calejadas, não respondeu de imediato. Ele estava concentrado, lixando cuidadosamente a perna de uma cadeira ornamentada. O som da lixa na madeira era o único ruído, um farfalhar rítmico e paciente. O banco negou o empréstimo, disse o jovem Henrique, a voz carregada de decepção. Disseram que nosso nome não tem peso suficiente, que não temos garantias. Afonso parou de lixar. Ele soprou a poeira fina da madeira e olhou para o filho. Seus olhos eram gentis, mas firmes. Eles estão errados. Nós temos a garantia mais valiosa de todas. Qual? Perguntou Henrique cético. Afonso pousou a mão sobre o próprio peito. O nosso nome, Montenegro. Ele se aproximou do filho e colocou as mãos em seus ombros. Ouça, meu filho. O dinheiro constrói paredes. O poder constrói cercas.
Mas apenas o caráter constrói pontes. Qualquer um com sorte pode ficar rico, mas um legado é construído com cada promessa que você cumpre, cada aperto de mão que você honra, cada vez que você escolhe o caminho difícil porque é o caminho certo. Eles podem nos negar dinheiro, mas nunca deixe que ninguém, nem mesmo você, suje o seu nome. Ele apontou para a cadeira quase pronta. Esta cadeira vai durar 100 anos, não porque a madeira é a melhor, mas porque cada encaixe foi feito com honestidade. O som da lixa ecoou e se transformou no zumbido distante do trânsito da cidade. Henrique piscou, a imagem do pai se desvanecendo. Ele estava de volta ao seu quarto luxuoso, um rei em um castelo de ouro. As palavras de Afonso, no entanto, eram mais reais e sólidas do que qualquer coisa naquela sala. Ele não estava lutando por dinheiro ou poder. Estava lutando pela única coisa que seu pai lhe deixara de verdade: seu nome. Os dias que antecederam a reunião de sexta-feira transformaram a mansão Montenegro num tabuleiro de xadrez silencioso e mortal. Cada movimento era calculado, cada olhar uma potencial ameaça. Henrique, agora energizado por um propósito claro, montou seu quartel-general em sua biblioteca particular. Era o oposto do escritório de Beatriz, um cômodo quente, forrado de livros antigos, com um cheiro de couro e papel pairando no ar. Ali, com Dr. Almeida e Isabel, a estratégia de guerra foi traçada. Eles esperam que você esteja assustada, disse Henrique para Isabel, sua voz calma e professoral. Eles contam com isso. Quando for até Leonardo, você precisa ser exatamente o que ele espera. Uma mulher simples, intimidada, que escolheu o dinheiro em vez da moral. Chore se for preciso. Diga que sua família precisa do dinheiro, que a lealdade não paga as contas. Faça-o acreditar que ele venceu. Isabel assentiu, o coração martelando. Não era uma enfermeira, era uma espiã. No dia seguinte, ela encontrou Leonardo no jardim. Com a caneta gravadora ativada no bolso do uniforme, ela representou seu papel. Seus ombros estavam curvados, seus olhos baixos. Eu pensei no que o senhor disse ela, a voz um sussurro trêmulo, sobre minha família. O senhor tem razão, eu aceito. O sorriso de Leonardo foi predatório. Ele se sentia um mestre de marionetes. Eu sabia que você era uma garota esperta, Isabel. Ele lhe entregou o envelope grosso de antes e um pequeno frasco de vidro com um conta-gotas. O líquido era incolor. O dinheiro é seu. Agora, as instruções. Relatórios de hora em hora sobre tudo. E isto... Ele apontou para o frasco. 3 gotas no chá dele antes de dormir. Todas as noites até sexta-feira. Vai deixá-lo um pouco lento, confuso. Ninguém no conselho vai acreditar numa palavra dele se estiver babando na própria gravata. Ele não vai perceber? Perguntou Isabel, injetando medo em sua voz. Ele vai pensar que é a doença progredindo. Faça o que eu digo, e haverá muito mais de onde este veio. Isabel pegou os itens, a mão tremendo de verdade desta vez. Sim, senhor. A gravação foi um sucesso devastador. Na biblioteca, Dr. Almeida ouviu o áudio com uma expressão sombria. Isto é mais do que suficiente. Conspiração, coação, tentativa de administração de substância nociva, poderíamos acabar com eles na esfera criminal. Não, disse Henrique decidido. A justiça da lei é lenta, a deles será imediata. Na reunião do conselho, vamos inverter o jogo. Apresentaremos uma moção para a destituição de Beatriz e Leonardo por quebra da cláusula de moralidade do estatuto da empresa. Usaremos a gravação como prova irrefutável. Eles entrarão naquela sala para me enterrar e sairão de lá sem nada. Enquanto Henrique preparava seu ataque cirúrgico do outro lado da casa, a vitória parecia certa para Beatriz e Leonardo. Ela é nossa, disse Leonardo, jogando o celular na mesa. Acabou de mandar a primeira mensagem. Papai está agitado, perguntando sobre os balanços financeiros. Patético. Beatriz, no entanto, não compartilhava de sua euforia. Ela estava tensa, sentindo que algo estava errado.
A confirmação de seus medos veio na forma de Sofia, que entrou correndo no escritório, o rosto pálido. Mãe, eu estava no clube. O senhor Ramalho, do conselho, ele estava lá. Ele disse que meu pai ligou para ele hoje de manhã, e para outros 3 diretores. Ele disse que o papai não parecia nem um pouco doente. Ele disse que a voz dele estava firme. O sangue de Beatriz gelou. Henrique não estava agindo como um homem moribundo. Ele estava agindo como um general reunindo suas tropas. O laudo forjado do Dr. Furtado, a enfermeira comprada, tudo isso seria inútil se Henrique conseguisse convencer o conselho pessoalmente. Ele estava jogando um jogo que ela não previra. A situação exigia uma medida drástica, um golpe final e absoluto. Naquela noite, ela foi até o quarto de Henrique. Ela não bateu. Entrou e encontrou-o lendo, parecendo mais saudável do que nas últimas semanas. A farsa dela não o enganava mais. E a dele também não a enganava. É um jogo perigoso que você está jogando, Henrique, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu aprendi com a melhor, respondeu ele, sem tirar os olhos do livro. Acho que você esqueceu que eu sempre guardei uma carta na manga, um seguro para um dia chuvoso como este. Ela caminhou até a escrivaninha dele e colocou sobre ela uma única folha de papel amarelada, um extrato bancário de 30 anos atrás. Henrique olhou para o papel e seu rosto perdeu a cor. Ele o reconheceu imediatamente. O pecado original da Montenegro Global, o contrato da siderúrgica, sussurrou ele. O primeiro grande salto da empresa. Eu me lembro bem, disse Beatriz friamente. Lembro-me do consultor político que você pagou. Lembro-me do depósito de $1 milhão em uma conta nas Ilhas Cayman. Aquele contrato fez de você um homem rico e também fez de você um criminoso. Foi o segredo sujo que construiu este império. Ele a encarou, a compreensão o atingindo como um soco. Você guardou isso todos esses anos. Eu sou uma mulher prevenida, ela disse. Então aqui está a minha contraproposta. Você vai cancelar a reunião de sexta-feira. Vai emitir um comunicado dizendo que, por motivos de saúde, está se aposentando. Vai nomear Leonardo como seu sucessor e a mim como presidente do conselho. E nós esqueceremos essa sua encenação ridícula. E se eu me recusar? Perguntou Henrique, a voz tensa. O sorriso de Beatriz foi a coisa mais cruel que Henrique já vira. Se você se recusar, cópias deste extrato, junto com um depoimento detalhado meu, estarão na mesa de todos os grandes jornais do país às 9 da manhã de sexta-feira. Ela se inclinou sobre a mesa perto dele. Você pode até tentar nos derrubar, mas eu garanto o nome Montenegro, aquele nome que seu pobre e honesto pai tanto se orgulhava, será sinônimo de corrupção e fraude para sempre. Você escolherá, Henrique, o seu império ou o seu legado. Ela se virou e saiu, deixando Henrique sozinho com o fantasma de seu passado. Ele pegou o papel, as mãos tremendo. Estava encurralado. A vitória estava a seu alcance, mas o preço era a destruição da única coisa pela qual ele estava lutando, o nome de seu pai. A sala de reuniões da Montenegro Global era um santuário do poder. Uma mesa de mogno com 30 lugares, polida como um espelho escuro, refletia o horizonte de São Paulo através de janelas que iam do chão ao teto. O ar era rarefeito, carregado de expectativa e de milhões de dólares em decisões. Os membros do conselho, homens e mulheres que comandavam seus próprios impérios, conversavam em sussurros. Eles haviam recebido o perturbador laudo médico vazado por uma fonte anônima, mas também haviam recebido o telefonema de Henrique. A confusão era a única certeza naquele momento. As portas duplas se abriram. Beatriz e Leonardo entraram, ladeados por 2 advogados de semblante feroz. Eles exalavam uma confiança gélida e predatória. Beatriz usava um vestido sóbrio e caro, a personificação da viúva em luto pelo marido ainda vivo.
Leonardo, com o queixo erguido, parecia já se ver sentado na cadeira do presidente. Eles cumprimentaram alguns membros do conselho com apertos de mão solenes, oferecendo olhares de tristeza compartilhada. A performance era impecável. Eles não vinham para uma luta, vinham para a coroação. Então, as portas se abriram novamente. O som que se seguiu foi o de um murmúrio coletivo de choque e pena. Henrique Montenegro entrou. Mas não como o titã que eles conheciam. Ele estava em uma cadeira de rodas, uma manta sobre as pernas. Seu rosto estava pálido, a cabeça pendendo ligeiramente para o lado. Parecia a imagem exata do homem descrito no laudo médico. Frágil, ausente, derrotado. Isabel empurrava a cadeira com uma expressão de desamparo. Ao lado deles, o Dr. Almeida caminhava com os ombros curvados, a pasta de couro parecendo pesar 1 tonelada. Beatriz e Leonardo se entreolharam. Um brilho de triunfo puro e cruel passou entre eles. A ameaça funcionara. Henrique havia se rendido. Ele estava ali para entregar a coroa, não para lutar por ela. Beatriz sentou-se na cabeceira da mesa, assumindo o controle com naturalidade. Senhoras e senhores, obrigada pela presença. Sua voz era um veludo, tingida com a quantidade exata de emoção contida. Reuni este conselho hoje para a mais dolorosa das tarefas. Como alguns de vocês já sabem, a saúde de meu marido, nosso líder e fundador, Henrique Montenegro, deteriorou-se de forma grave e irreversível. Ela fez um sinal para um de seus advogados, que começou a distribuir cópias de um laudo médico encadernado. Este documento, do renomado neurologista Dr. Furtado, detalha a condição de Henrique. Uma demência de progressão rápida que, infelizmente, o tornou incapaz de discernir, decidir e liderar. Ele não é mais o homem que todos nós admiramos. Um silêncio pesado se instalou enquanto os membros folheavam o documento. As palavras técnicas, os gráficos de atividade cerebral, tudo parecia oficial, irrefutável. É com o coração partido, mas com o senso de dever para com esta empresa, continuou Beatriz, que eu apresento a moção de afastar Henrique Montenegro de todas as suas funções. E para garantir uma transição estável, proponho que Leonardo Montenegro, seu filho e herdeiro natural, assuma o cargo de CEO interino, com efeito imediato. Todos os olhos se voltaram para Henrique. Ele parecia ter encolhido na cadeira de rodas. Beatriz se virou para ele, a falsa compaixão escorrendo de sua voz. Henrique, querido, você tem algo a dizer? Henrique tossiu, um som fraco e seco. Ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos encontraram os de Beatriz. Sim, sua voz era um sussurro arrastado. Eu tenho. Ele fez uma pausa, como se para reunir forças. Minha esposa, Beatriz, está certa em uma coisa. Minha família está imensamente preocupada com a minha saúde. O conselho se inclinou para ouvir. Tão preocupados, continuou Henrique, e então o tom de sua voz mudou. O sussurro desapareceu, substituído por uma clareza cortante que fez todos se endireitarem. Tão preocupados que meu filho, Leonardo, ofereceu R$100.000 à minha enfermeira para que ela me sedasse, para que meu estado na reunião de hoje confirmasse o laudo fraudulento que vocês acabaram de receber. Um arquejo coletivo percorreu a sala. Leonardo saltou da cadeira. Isso é um absurdo. Ele está delirando, é a prova do que estamos dizendo. Delírios não costumam ser gravados em áudio de alta fidelidade, disse Dr. Almeida, levantando-se pela primeira vez. Ele conectou um pequeno dispositivo ao sistema de som da sala. Com a licença do conselho, evidência A. A voz arrogante de Leonardo encheu o silêncio absoluto da sala de reuniões. 3 gotas no chá dele vai deixá-lo um pouco lento. Confuso. Ninguém no conselho vai acreditar numa palavra dele se estiver babando na própria gravata. O rosto de Leonardo passou de vermelho para branco em 1 segundo. Beatriz olhou para o filho com puro ódio, não por suas ações, mas por sua incompetência em ser pego,
Mas Henrique ainda não havia terminado. Com uma calma que desafiava a cena caótica, ele colocou as mãos nos braços da cadeira de rodas e se levantou. Ele não apenas se levantou, ele se ergueu, metro por metro, até estar de pé, reto e firme. Ele ajeitou o paletó, o gesto de um homem em total controle de seu corpo e de seu destino. E o mais importante, disse Henrique, sua voz agora um trovão que ecoava na sala. Eu não tenho demência. Eu não tenho nenhuma doença. Na verdade, senhores, eu nunca me senti tão bem. As portas da sala se abriram mais uma vez. Um homem de meia idade, com um ar de autoridade serena, entrou. Meu nome é Dr. Guzmão. Sou o chefe de neurologia do Hospital Albert Einstein. A pedido do Sr. Ramalho e de outros membros deste conselho, realizei uma avaliação completa e independente no Sr. Henrique Montenegro às 6 da manhã. Os resultados são inequívocos. Ele está em perfeito estado de saúde. Henrique caminhou lentamente até a cabeceira da mesa, até o lugar onde Beatriz estava sentada. Ela e Leonardo o encaravam, os rostos uma mistura de choque, pânico e ódio. Estavam expostos, humilhados, destruídos. A prova era absoluta, pública e irrefutável. O silêncio na sala era o som de um império sendo retomado. O eco da voz do Dr. Guzmão ainda pairava na sala quando Henrique tomou seu lugar na cabeceira da mesa. O poder não precisava ser anunciado. Ele simplesmente existia. Ele era o centro de gravidade, e todos na sala sentiam a atração. Seus olhos, no entanto, não demonstravam triunfo. Havia neles um peso, a tristeza de um cirurgião que precisou amputar um membro para salvar o corpo. Ele se dirigiu ao conselho, a voz ressoando com uma autoridade que não usara em anos. Senhoras e senhores, o que testemunharam aqui hoje foi mais do que um drama familiar. Foi uma tentativa de golpe, um ataque direto ao coração e à estabilidade da Montenegro Global. Uma empresa que por 50 anos foi construída sobre um alicerce de integridade. Ele fez uma pausa e seu olhar se moveu pela primeira vez diretamente para Beatriz. A ameaça dela, a carta na manga, ainda estava entre eles, e ele a desarmaria na frente de todos. Foi-me sugerido, nas sombras, que meu próprio passado não suportaria um escrutínio, que para construir este império, eu talvez tenha sujado minhas mãos, que eu deveria permanecer em silêncio para proteger minha própria história. Ele varreu o conselho com o olhar, desafiando qualquer um a questioná-lo. E a isso eu respondo: que venha o escrutínio. Se esta empresa precisar ser reerguida do zero sobre uma base de verdade absoluta, que assim seja. Eu farei. O que eu não farei é governar como um refém. Não serei acorrentado pela ganância e pela traição, especialmente quando elas residem sob o meu próprio teto. Foi um xeque-mate. Ao se recusar a ter medo, ele tornou a ameaça de Beatriz inútil. A cor sumiu do rosto dela. Sua última arma, o segredo que ela guardara por décadas, havia se transformado em pó. Henrique se voltou para seu advogado. Doutor Almeida, prossiga. O advogado levantou-se, a voz formal e implacável como a de um juiz. Conforme o artigo 34, parágrafo B, do Estatuto Social da Montenegro Global, qualquer diretor ou executivo que se envolva em atos fraudulentos, conspiração ou qualquer conduta que demonstre torpeza moral e que ameace a reputação desta companhia, será destituído de seu cargo de forma sumária e com justa causa. Assim sendo, apresento a esta mesa a moção para a remoção imediata da senhora Beatriz Montenegro de sua posição no Conselho de Administração e a demissão imediata do senhor Leonardo Montenegro de seu cargo de vice-presidente de operações. Antes que a frase terminasse, o senhor Ramalho, o membro mais antigo do Conselho, falou em voz alta e clara. Eu secundo a moção. A moção está secundada, declarou Henrique. Vamos à votação. Todos os que são a favor da remoção de Beatriz e Leonardo Montenegro, por favor, levantem a mão. Uma a uma, cada mão na sala se ergueu. Lentas, deliberadas, sentenças de morte corporativa. A votação foi unânime.
A condenação absoluta. Leonardo, finalmente quebrando seu estado de choque, deu um passo à frente, a voz esganiçada. Vocês não podem fazer isso. Este lugar foi construído com o meu nome. Eu sou um Montenegro. Henrique o fuzilou com o olhar. O amor paternal havia desaparecido. Restava apenas o CEO, o rei. Você tem o nome, mas nunca teve a honra. O nome Montenegro não lhe concede privilégios, Leonardo. Ele lhe impõe responsabilidades, e você falhou em todas elas. Ele se reclinou na cadeira, o veredito final proferido. A partir deste exato momento, vocês dois estão permanentemente banidos de pisar em qualquer propriedade da Montenegro Global. Seus acessos de segurança foram revogados. Os cartões de crédito corporativos, os carros, os jatos, tudo foi cancelado. Seus pertences em seus antigos escritórios serão encaixotados e enviados. Presumo que tenham um novo endereço em mente. Seus olhos se fixaram em Beatriz. E quanto a você, minha cara esposa, nosso acordo pré-nupcial, que você fez tanta questão de detalhar, contém cláusulas muito específicas sobre traição. Acho que podemos concordar que arquitetar um golpe para interditar e drogar seu marido se encaixa perfeitamente nessa definição. O departamento jurídico entrará em contato com seus advogados, ou com os que lhe restarem. Ele deu um aceno sutil em direção à porta. O chefe de segurança da empresa, um homem corpulento chamado Silva, entrou acompanhado de 2 guardas uniformizados. Eles não eram agressivos, mas sua presença era uma muralha inabalável. Silva, por favor, acompanhe a senhora e o senhor Montenegro até a saída. A sanção pública agora se tornava física. Os guardas se posicionaram ao lado de Beatriz e Leonardo. Beatriz tentou manter a compostura, recusando o braço oferecido pelo guarda com um gesto de desprezo. Mas seu rosto era uma máscara de fúria impotente. Leonardo, por outro lado, desmoronou. Suas pernas fraquejaram, e ele precisou ser amparado. Começou a longa caminhada da vergonha. Eles foram guiados para fora da sala do conselho sob o olhar de todos. Nenhum membro do conselho os encarava diretamente. Desviavam o olhar, estudando papéis, a superfície da mesa, qualquer coisa para não cruzar os olhos com os condenados. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer acusação. Eles caminharam pelo corredor de vidro do andar da presidência. Do outro lado das paredes, funcionários pararam de trabalhar. Cabeças se levantaram. Queixos caíram. O boato se espalharia como fogo. A esposa e o filho do fundador, escoltados para fora como ladrões. Na baia do elevador, Silva apertou o botão do térreo. As portas de aço escovado se fecharam sobre os rostos de Beatriz e Leonardo. Um misto de ódio e pânico. O som suave do motor do elevador descendo era o som da queda de uma dinastia. De volta à sala do conselho, um silêncio tenso permaneceu por um momento. Então, o Sr. Ramalho começou a aplaudir. Um aplauso lento, respeitoso. Outro membro se juntou a ele, depois outro, até que toda a sala estava de pé, oferecendo a Henrique uma ovação retumbante. Não era uma celebração da ruína de sua família. Era um tributo à sua força, à sua coragem de cortar a parte doente para salvar a alma de sua criação. A sanção estava completa. A guerra havia acabado. A ovação na sala do conselho diminuiu lentamente, transformando-se em um silêncio carregado de respeito. Os membros da diretoria ainda estavam de pé, olhando para Henrique não mais com pena ou dúvida, mas com uma admiração renovada e profunda. A batalha havia sido vencida, mas o rosto de Henrique não exibia o júbilo de um vencedor. Exibia o cansaço profundo de um homem que fora forçado a expurgar uma parte de si mesmo. Ele ergueu uma mão, não em saudação, mas em um gesto de finalização. Obrigado, senhores. Por favor, sentem-se. Sua voz era calma, mas continha uma nova ressonância. Era a voz de um rei que havia retomado seu trono, não pela força, mas pela convicção. Ele não se sentou. Permaneceu de pé, as mãos apoiadas na mesa de mogno.
o corpo talvez cansado, mas a coluna ereta. O que aconteceu hoje, começou ele, foi uma cirurgia necessária, dolorosa, mas vital. Removemos um câncer que ameaçava consumir a alma da Montenegro Global. Ele olhou para o Sr. Ramalho, um aceno de reconhecimento. Agradeço a confiança que depositaram em mim e garanto que ela será honrada. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo cada rosto na sala. O capítulo da incerteza está encerrado. A partir de amanhã, iniciaremos uma nova era. Uma era de transparência e propósito renovado. Nas próximas horas, anunciarei um novo vice-presidente. Um talento que já está dentro de nossas fileiras. Alguém que cresceu com os valores que defendemos. Nossas operações não apenas continuarão, elas se fortalecerão. A Fundação Recomeço, que foi o estopim desta crise, será agora a bússola que guiará nossa responsabilidade social. Seremos uma empresa que não apenas gera lucros, mas que também gera esperança. As palavras firmes e visionárias acalmaram o ambiente, restaurando a ordem. Mas a verdadeira restauração, a da dignidade de Henrique, ainda não estava completa. Ela não viria do conselho ou dos lucros, mas de um único ato de reconhecimento. Seus olhos procuraram e encontraram Isabel. A jovem enfermeira permanecera em um canto da sala, uma espectadora silenciosa do terremoto que ajudara a provocar. Ela parecia pequena e deslocada em meio àquele oceano de poder corporativo. Senhoras e senhores, disse Henrique, a voz agora mais suave, mas projetada para que todos ouvissem. Vocês viram o efeito destrutivo da traição. Agora peço que testemunhem o poder redentor da lealdade. Ele contornou a mesa e caminhou lentamente em direção a Isabel. Todos os olhares o seguiram. A atenção de todo o conselho da Montenegro Global estava agora focada na jovem de uniforme branco. Isabel, disse ele, parando na frente dela. Você foi confrontada com a escolha mais antiga da humanidade, o caminho fácil e lucrativo ou o caminho certo e perigoso. Ofereceram-lhe uma fortuna para me trair, ameaçaram sua família para que você cedesse. Isabel engoliu em seco, os olhos brilhando. Em um mundo onde tudo parece ter um preço, você provou que a integridade não tem. Você me lembrou de algo que eu, cercado por tanta riqueza, estava começando a esquecer. O maior ativo de uma pessoa não está em seu portfólio de ações, mas em seu caráter. Ele se virou ligeiramente para que pudesse se dirigir a ela e ao conselho ao mesmo tempo. A Fundação Recomeço precisará de liderança, de alguém que entenda em primeira mão o que significa vulnerabilidade, alguém que possua coragem, compaixão e uma bússola moral inabalável. Ele voltou seu olhar para Isabel. Eu não consigo imaginar em todo este mundo uma pessoa mais qualificada para ser a diretora executiva da Fundação do que você. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Isabel arregalou os olhos, em choque absoluto. Mas, Sr. Montenegro, eu sou só uma enfermeira. Um sorriso genuíno, o primeiro do dia, tocou os lábios de Henrique. Não, Isabel, você não é só uma enfermeira. Você é a guardiã dos valores que quase perdi. E é a prova viva de que a bondade é, de fato, o melhor dos investimentos. Ele estendeu a mão. A posição é sua, com todos os recursos e o apoio de que precisar para mudar vidas, se você aceitar. Com lágrimas agora correndo livremente por seu rosto, Isabel apertou a mão dele. Sim, é claro que sim. Eu aceito. Naquele momento, a vitória de Henrique se tornou completa. Sua dignidade não foi restaurada quando ele retomou o poder, mas quando ele o usou para elevar a bondade. Doutor Almeida se aproximou, colocando uma mão amiga no ombro de Henrique. Seu pai teria orgulho, Henrique. Henrique olhou para o rosto grato de Isabel e soube que seu amigo estava certo. A reconstrução havia começado. 2 anos se passaram. O som que agora preenchia os dias de Henrique Montenegro não era o murmúrio ansioso de um pregão da bolsa, nem o silêncio opressor de uma mansão vazia. Era o som de risadas de crianças
e o clique concentrado de peças de xadrez em um tabuleiro de madeira. Ele não estava em uma sala de reuniões, mas no pátio ensolarado do primeiro prédio da Fundação Recomeço, um centro educacional para jovens no coração da cidade onde ele cresceu. Vestido com uma camisa de linho simples e calças de sarja, ele parecia ter perdido 10 anos e ganhado 100 em serenidade. As linhas em seu rosto, antes sulcos de estresse e desconfiança, agora eram marcas de sorriso. Do outro lado do pátio, Isabel, agora com a confiança de uma líder nata, coordenava a chegada de novos equipamentos de informática. Ela não era mais a enfermeira assustada, mas a diretora executiva, respeitada e admirada pela comunidade que ajudava a construir. Seus olhos encontraram os de Henrique e eles trocaram um sorriso de cumplicidade e propósito compartilhado. Uma menina de uns 10 anos, sua parceira de xadrez, capturou sua torre com um movimento astuto. "Cheque", disse ela, com um brilho vitorioso nos olhos. Henrique riu, um som genuíno e caloroso. "Você está ficando boa demais nisso, pequena." Enquanto a menina rearrumava as peças para uma nova partida, o olhar de Henrique caiu sobre um jornal deixado em um banco próximo. A manchete principal falava de economia, mas uma pequena nota de rodapé na seção social chamou sua atenção. Beatriz Montenegro, vista em um resort discreto na Suíça, perde apelação final em processo de divórcio. Ela não estava mais nas colunas de poder, apenas nas de fofoca. Em outra página, uma nota ainda menor na seção de negócios. Empresário Leonardo Montenegro é investigado por fraude em novo empreendimento startup. O nome que ele um dia tentou roubar agora era uma âncora que o afundava. Henrique dobrou o jornal e o deixou de lado. Aquelas pessoas não faziam mais parte de seu mundo. Eram fantasmas de uma outra vida. Seu legado não estava em um sobrenome impresso em ações ou em colunas sociais. Estava ali, na sua frente. Estava no clique das peças de xadrez, na concentração daquela menina, no futuro que ele estava ajudando a construir, um movimento honesto de cada vez. Ele se lembrou das palavras do pai sobre o valor de um nome. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu que estava verdadeiramente à altura do nome Montenegro. "Pronto para perder de novo, Sr. Henrique?" provocou a menina. Ele sorriu, o sol da tarde aquecendo seu rosto. "Estou sempre pronto para um recomeço." A jornada de Henrique Montenegro nos deixa com uma pergunta inevitável. O que, no fim das contas, constitui a verdadeira riqueza de uma vida? É o brilho do ouro guardado em um cofre, ou é a luz nos olhos de alguém cuja lealdade não teve preço? Em um mundo que nos pressiona a acumular fortunas, talvez o maior tesouro seja encontrar pessoas cujo caráter é a sua própria moeda. A lealdade não pode ser comprada, apenas conquistada, e a integridade é o único ativo que jamais desvaloriza. Agora, queremos ouvir você. Você já presenciou um ato de lealdade que mudou o rumo de uma história? Ou já teve seu próprio caráter posto à prova de uma maneira inesperada? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história é importante e inspira a todos nós. Se este relato tocou você, demonstre seu apoio. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas histórias sobre as grandes batalhas que travamos, não nos negócios, mas na alma.